Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Neste programa, a nossa proposta é que você estude conosco a Palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia, que você marque, que você aprenda e que você compartilhe com outros. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo a história da igreja, como tudo começou, nossos primeiros irmãos, como caminhavam, e vamos vendo os primeiros cristãos, os primeiros todos judeus. Mas hoje temos algo muito especial para estudar. Vamos estudar sobre o primeiro gentio convertido na igreja cristã. Como foi? Vamos estudar sobre o centurião Cornélio, a vida de um romano que se tornou cristão. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que quando o Senhor ouviu através de Pedro a revelação do próprio Pai, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, aqueles que ali estavam com ele, aos 12 apóstolos, aos discípulos que marchavam e viajavam com Jesus, o que vocês pensam do Cristo? Quem é Ele? E Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta revelação é tremenda, porque coloca Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, falando a respeito do Messias. E Pedro afirma, Tu és. E Jesus disse para ele, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Isso mesmo, e eu te afirmo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Esta pedra era esta revelação. A pedra é o próprio Jesus, a rocha é o Senhor, a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sim, e o Senhor disse para Pedro, olha Pedro, eis que eu dou a você as chaves do reino. E o Senhor estava entregando ali chaves a Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E muitos pensam, Pedro simplesmente que recebeu as chaves. Mas essas chaves foram entregues para a igreja, para os líderes, para os primeiros apóstolos. Mas nós vamos ver que Pedro realmente teve algo especial na história da igreja. É como se ele usasse esta chave para abrir o primeiro culto da igreja em Jerusalém. O primeiro a pregar na igreja cristã em Jerusalém foi Pedro. E agora nós vamos ver que Deus vai usar Pedro para ganhar para Cristo, para trazer para a igreja cristã de Jerusalém o primeiro gentio. Vamos conhecê-lo? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 43 até o capítulo 10, versículo 8. Diz assim, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos conhecer este homem, Cornélio. Cornélio era um centurião da corte italiana. Era um soldado, era um guerreiro, era um chefe de uma centúria. Na centúria havia
80 soldados a 100 soldados, uma centúria. 80 soldados debaixo das suas ordens. E Cornélio era um homem importante, era um homem que tinha bens, era um homem que tinha uma boa posição, pois ele era líder, ele recebia o soldo de Roma como um chefe, como um centurião. Mas aqui nos traz características dele, porque às vezes pensamos no soldado romano com muita violência, muito bravo, muito rígido, muito duro, muito sanguinário, muito violento. Mas nós vamos ver, Cornélio tem algumas qualidades, diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 4 pontos a respeito de Cornélio. Um homem que não era judeu, mas era piedoso. O que significa uma pessoa piedosa? É uma pessoa que crê e vive a sua fé. É uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que teme a Deus. Exatamente esta é a segunda qualidade aqui de Cornélio. Ele era temente a Deus. E não somente ele, mas toda a sua casa, toda a sua família temia a Deus, obedecia ao Senhor, criam em Deus. Ele não tinha a revelação total de Deus, ele não era um pregador, ele não conhecia a total verdade, mas ele temia a Deus. Nós sabemos que há muitas pessoas assim hoje, lá dentro do budismo, lá dentro do islamismo, lá dentro do hinduísmo, dentro de tantas religiões, até mesmo dentro das religiões afro, existem pessoas que temem a Deus, que estão ali enganadas. Elas não conhecem a verdade, mas elas estão buscando. Elas estão fazendo coisas erradas, achando que estão agradando a Deus. Elas são sinceras. Assim era Cornélio, era sincero. E o que ele fazia? Temia a Deus, fazia muitas esmolas. Era um homem de bom coração. Era um homem que olhava para os pobres. Era um homem que atendia os pobres. Era um homem que tinha um coração bondoso. Ele então fazia muitas esmolas ao povo. E o último ponto diz que de contínuo orava a Deus. Ou seja, constantemente ele estava orando, buscando o Senhor. Ele orava a Deus. Ele dizia: Deus, eu quero te conhecer. Deus, revela-te a mim. Deus, fala comigo. Uma pessoa assim, ou qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tem o seu coração aberto para Deus, um dia vai conhecê-lo. Um dia, de repente, o Senhor vem e se revela e mostra Jesus como Senhor e Salvador. Então, continuando com o texto, vamos ler aqui. Diz o seguinte, olha o que aconteceu. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha então, vamos parar aqui um pouquinho. Eram 3 horas da tarde. Hora 9ª, o horário em que as pessoas estavam orando, buscando a Deus lá no templo. E Cornélio, então, ele teve uma visão. No momento em que ele orava, ele teve aquela visão. Um anjo de Deus lhe apareceu e o chamou pelo nome. Que coisa linda saber que o nosso nome é conhecido lá nos céus. Quantas milhares, bilhões de seres humanos, e você é conhecido diante de Deus. Você é conhecido diante dos anjos que sabem o seu nome, que são enviados por Deus para trazer alguma palavra para nós. Cornélio, e ele disse: Que é, Senhor?
E o anjo disse: as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram como memorial. Tudo que nós fazemos para o nosso próximo, tudo que nós fazemos como um gesto, um ato de amor, fica em memória, não se perde, fica diante de Deus, é guardado, está diante do Senhor. Que coisa tão linda! As tuas esmolas subiram como um memorial diante de Deus. Não há nada que façamos que não haja recompensa, em tudo, em todas as coisas. E Cornélio ali está assustado diante do anjo, e o anjo continua dizendo: agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, imediatamente, assim que o anjo se ausentou dele, ele chamou 2 domésticos. Ele servia o Senhor com toda a sua casa. Naturalmente, durante o dia ele tinha um tempo de oração, um tempo em que os empregados vinham para orar, um tempo em que a esposa e os filhos vinham orar junto com ele. Toda a família lhe estava buscando a Deus, pois ele era um homem piedoso. Ele chamou 2 empregados e um soldado piedoso. Um soldado que também temia a Deus, um soldado que também orava junto com ele. E contou toda a visão. Na visão, o anjo mandava que ele fosse chamar Pedro. E falou exatamente onde ele estava. Pedro está em Jope, hospedado na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Vai lá, traz Pedro aqui à sua casa e ele vai te ensinar acerca da salvação. As pessoas podem ter, como está acontecendo com milhares hoje, de muçulmanos e judeus que estão tendo sonhos e visões com Jesus de Nazaré. Jesus aparece para eles e diz: eu sou Jesus. O Senhor se revela para que eles creiam que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias de Deus, é o Filho de Deus. Não apenas homem, não apenas um profeta, mas o Filho de Deus que se fez homem para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas é necessário que mesmo depois desta visão, que haja um crescimento, o conhecimento de Deus, a busca do entendimento nas Escrituras. E Pedro vai ser chamado para isto, para trazer o entendimento nas Escrituras para Cornélio e toda a sua casa. Como está a sua casa? Você já conhece Jesus? Quem sabe você já sonhou com Ele ou teve uma visão com Ele? É tempo de abrir o coração e dizer: Jesus, eu te pertenço, eu te desejo, eu creio em Ti, eu sou Teu e Tu és meu. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti e Te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu destes a vida ali na cruz do Calvário em meu lugar. Eu creio que o Teu sangue derramado na cruz é capaz de me purificar de todo pecado, de santificar a minha vida e de me dar a salvação. Eu creio em Ti e Te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, para viver em Tua presença e fazer a Tua vontade. Recebe-me
e usa-me na tua obra. Amém. Pai, e que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito, receba a vida, a salvação, a libertação, a alegria de Te pertencer e andar na Tua presença. Abençoamos cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.